Boa noite, boa noite. Chegou a segunda live do Projeto Casa Real. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que eu adoro, que é criança na cozinha. Como a gente pode envolver a criança na cozinha? Como a gente pode, através da cozinha, da alimentação, das louças, do dia a dia, a gente consegue ensinar organização, inclusive, para essas pessoas. E essa live hoje é comigo e com a minha amiga Gisele Luiz, personal organizer Joinville, que acabou de entrar. Deixa eu chamar a Gi aqui. Porque você não viu isso? Não me esqueça, Gi já entrou. Ouço-te, Gi. Boa Oiê. noite, amiga. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Sim, se ajeite. Oi. Esses cortes sempre pegam a gente, né? Ou corta a testa, ou corta o queixo. Tirou a tampa. Enfim, Tudo bom? Tudo jóia. Então, estava aqui falando, pessoal, que a gente vai aproveitar para a cozinha para ensinar a organização. Dá para fazer isso, não dá? As crianças. Claro que dá. Os adultos também dá, mas a gente está falando de criança. Isso mesmo. Hoje a gente vai falar com elas, com as crianças. Exatamente, com as crianças, com as mães, com os pais também, né? Mas, seguinte, Gi, para a gente começar, te apresenta para quem está aqui, que veio através do meu perfil. Quem ainda não te conhece, eu falo tanto de ti, mas... Boa noite, pessoal. Eu sou a Gisele Luiz, sou personal organizer, moro em Joinville. Sou também fonoaudióloga e cozinheira. E estou aqui participando desse projeto Casa Real com essas três amigas maravilhosas, profissionais da organização. Delícia! Então, e quem está aqui? Pela Gisele Luiz, eu sou Gisele Ramos, eu sou personal organizer. E eu sempre gosto de dizer que eu não era uma criança organizada. Eu nunca fui uma criança organizada. E eu descobri, depois de adulta, estudando organização, que o meu mal era preguiça. Com isso, aí eu tive filhos e eu comecei a perceber que a gente consegue ensinar as crianças a serem organizadas. Primeiro, você consegue aprender a ser organizado depois de adulto, tá? Estou aqui eu, que não posso mentir. Mas você consegue ensinar a organização para as crianças, é muito mais fácil para elas depois. Certo? Por isso que eu sou personal organizer e por isso que eu adoro falar com o universo infantil. Mas, Gi, vamos começar do começo. Como é que faz? Vamos lá. Tu que és especialista em cozinha, como é que a gente consegue trazer as crianças para a cozinha? Então, eu acho que a gente vai começar falando assim que uma das grandes perguntas, né, que quando a gente vai organizar as residências, e isso a gente discutiu bastante quando estava elaborando o projeto, é a questão de que uma pessoa quer contratar a gente, seja ela quem for da família, mas tem dúvida que as outras pessoas da família vão participar desse projeto, né? Então, assim, vamos supor, a mulher quer contratar, mas acha que o marido ou as crianças não vão participar, ou ao contrário, né? O marido vai contratar e acha que a esposa é meio bagunceirinha e não vai conseguir. E como você falou, Gi, a organização, ela é um hábito, e o hábito, ele tem que ser aprendido. E isso serve não só na organização, né? Isso serve para tudo na vida. Só que para que a gente queira ser organizado, a gente tem que querer, né? Assim, para que a gente queira, não, para que a gente consiga ser organizado, a gente tem que querer. Do mesmo jeito, eu vou caminhar. Eu preciso caminhar todo dia até que vire um hábito, né? Você corre, então você passa ali aquela inspiração pra gente, né? Então, assim, é todo dia. Não adianta eu correr um dia e achar que já deu, já tá bom, né? Então, assim, com as crianças, eu vejo muito isso. E dessa questão da dificuldade de alguns pais de saber o momento certo, o que a criança pode fazer, no que ela pode ajudar, em que momento ela já pode arrumar a sua cama, guardar o brinquedo, né? Então, muitas mães e pais reclamam que a criança deixa tudo jogado e eles têm que ficar guardando.
Então, depende muito de cada casa, como a gente sempre vai falar aqui nessa semana, depende muito como que é a rotina, de como são os pais, né? Então, eu acredito que a gente consegue sim fazer com que as crianças aprendam essa organização. Concordo contigo, eu canso também de viés de correndo, Babi. Não, essa questão de trazer a criança, de saber até onde a criança pode ir, depende da casa, não é uma coisa de idade. Ah, a criança tem 5 anos, ela pode começar a colocar a mesa. Tem criança que com 4 anos coloca a mesa. Tem criança com 6 anos que ainda não tem firmeza ou não tem segurança para colocar a mesa. Então, não é muito uma questão de idade, é uma questão. Eu falo muito em observação. Em observar Isso. a criança, ver até onde você pode. Quem vai te dizer até onde você pode ir é a criança. Né? E aí, assim, até é legal falar antes que alguém venha dizer assim, porque você falou que pode, você falou que não pode. Né? Cada casa é um caso, e alguma coisa que funciona super bem para uma família pode não funcionar para outra. Né? O que a gente está fazendo aqui nessas lives, o que a gente vai fazer na mentoria, a partir de semana que vem, é passar orientações que vai ter que ser, precisam ser testadas, porque nem tudo funciona igual para todo mundo, senão seria fácil. Você vai dizer, faz isso, isso, isso e isso, pronto. E sabe o que eu acho mais legal, Gi? Eu já fiz 3 grupos de WhatsApp, né? Então, assim, e a gente conversando, qual que é a diferença do grupo do WhatsApp para a mentoria? Que o grupo, você dá orientações gerais, né? Então, assim, a pessoa vai testar em casa. Na mentoria, a pessoa tem a possibilidade de passar o problema real que ela está passando. Né? Então, ela pode mandar imagem, ela pode mandar um vídeo, ela pode mandar um áudio contando o que está acontecendo na casa dela e a gente vai orientar de como vai ser a melhor solução. Mesmo assim, ela vai ter que testar. Exatamente. E assim, para trazer as crianças, como é que faz? Eu vou contar uma experiência pessoal, até porque é legal falar que o nome do projeto é Casa Real, porque a gente vai trazer muito a nossa casa real, né? Para poder ajudar as pessoas nas suas casas reais. Nada aqui é revista Vogue, tá? Desculpa aí, Vogue. Mas nada aqui é casa de revista, sempre muito casa real. E uma coisa que a gente fez, que o meu marido principalmente fez, desde que a Heloísa era pequenininha, para quem não sabe, aqui em casa quem cozinha é meu marido. Geralmente ele é quem cuida da despensa, tudo em relação à cozinha é com ele. Nós temos tarefas bem divididas aqui. Em relação a isso, a cozinha é com ele. E ele sempre teve a iniciativa de levar a Heloísa com ele no supermercado, de levar a Heloísa com ele na feira. E aí ele vai mostrando, desde pequenininha, o tempero, o cheiro, né? O cheiro do manjericão, qual é a diferença do manjericão para a alfavaca. Tem muito adulto até hoje que não sabe. Né? E a Heloísa, com 3 aninhos, já sabia. Porque ele sempre fez essa questão. E eu vejo muito isso funcionou muito bem na minha casa, de levar a Heloísa junto. Ah, tô fazendo assim. Travou para ti? Não. Não, tava pensando aqui, né? Porque, assim, ó, é muito comum as pessoas falarem para mim, isso eu escuto desde que eu sou fonoaudióloga, né? Eu tenho 20 anos de formada, 20 anos de consultório, e trabalhei muito mais com adulto do que com criança. Só que, claro, que também apareciam crianças no consultório. Ah, mas tu não tem filho, né? Então, assim, é bom porque aqui a gente vai dar a opinião de uma pessoa que tem filho e de uma pessoa que não tem filho. Então, eu vou falar mais como profissional, tanto como organizadora, como fonoaudióloga, digamos assim, porque eu não consigo dividir essas duas profissões, né? Tá dentro de mim. É legal. E uma das coisas que... É legal tu trazer... Desculpa te interromper. É legal tu trazer a tua visão profissional e eu te trazer a visão minha de mãe, porque a gente consegue juntar teoria e prática. Isso mesmo. Não, porque eu fico pensando assim, ó, eu costumo dizer uma frase assim bem legal.
Quando a criança te leva aos trabalhos da escola, que é um monte de rabisquinho, sabe? Aquela coisa que tu não consegue identificar. Nenhuma mãe, nenhum pai fala assim, nossa, que desenho feio, não dá nem para entender o que que é. A gente diz, ai, que lindo! Mas a gente não sabe o que que é. Ai, que lindo, que coisa mais linda que tu fez. O que que é isso? E a criança fala, e a gente, é um sol, é o papai. Então, assim, a criança, ela começa com os rabiscos, ela começa com alguma coisa, e os pais incentivam. E isso depois se transforma no quê? Se transforma na escrita, se transforma na fala. Isso dentro de casa tem que ser a mesma coisa. Na hora que a criança, é claro que a gente sempre vai falar, cada casa é um caso. Tem a correria do dia a dia, você tem horário, às vezes você precisa sair naquele horário, só que a gente precisa se planejar. Então, a criança vai fazer, arrumar a sua cama, ela não vai arrumar perfeito, que nem um adulto, todo esticadinho, tarará. Só que se a mãe, né, nesse momento, fizer o seguinte, não, tá errado, tá feio, a criança vai ser o quê? Desestimulada a fazer aquilo. Né? Então, assim, eu acho que o mais interessante é a gente pensar esses dois lados. Que muitas vezes a gente apoia as tarefas escolares, sabendo que eles vão evoluir, e de repente na tarefa de casa a gente não apoia tanto. A gente acaba corrigindo muito mais. Não, não é assim, né? Tem que fazer mais do outro lado. Deixa a criança fazer. Mesmo que você tenha que fazer depois o complemento, mas deixa um pouquinho torto, deixa um pouquinho desarrumado. Porque cada dia ela vai melhorar e ela vai dizer, nossa, como eu melhorei. Há 6 meses atrás eu não sabia dobrar essa roupa, agora eu sei. Há 6 meses atrás eu não alcançava tirar um prato, agora eu alcanço. E elas adoram ter esses desafios, né? Então, eu queria começar falando disso, antes de entrar na cozinha propriamente dita, né? Não sei se tu concorda. Mas é muito isso. Eu vivencio isso. Não, até essa semana ainda, comecei a minha cozinha, quando eu montei, as canecas ficavam no alto. E aí tinha os pratos, e aí eu deixei a parte de baixo para os plásticos, justamente porque era mais leve e tal, a filha podia mexer. E aí agora minha filha já vai botar a mesa, a Heloísa está com 9 anos, né? Tem 1,20 m, alguma coisa. Então ela já tem uma certa altura. Dia desse ela olhou assim, mãe, eu já consigo pegar a xícara. Mãe, você lembra quando tinha que subir na banqueta para pegar o prato para botar na mesa? E ela, eles gostam de participar, né? Isso. É claro que a gente vai ter casa com 3, 4 filhos, a gente vai ter casa com um filho só, mas a ideia aqui agora é a gente começar a trazer dicas do quê? Daquelas pessoas que reclamam assim, que os filhos não comem, que os filhos não experimentam nada novo, né? Como que a criança pode te ajudar na cozinha, como que ela pode participar do dia a dia, e fazer esse incentivo que a gente falou do mesmo jeito que você faz com as tarefas da escola, para que a gente possa passar por esse período que às vezes é tão difícil para os pais. É claro que a gente não vai entrar em questões psicológicas, em questões de integração sensorial, que eu até vou falar um pouquinho, porque a gente tem várias dificuldades aí que precisam de profissionais para ajudar. Mas vamos fazer aí um balancete geral para que a gente possa ajudar as pessoas, né? Eu pensei assim, trazer algumas dicas que são mais independentes da idade, digamos assim, para que as pessoas consigam assimilar. Isso. Tem uma coisa na tua fala que realmente é importante e pega muito, porque existe um lado da criança que é dela, é da natureza dela ter determinada atitude, determinado paladar, e existe uma coisa do estímulo também. Sim. Um respeito para um lado e o estímulo para o outro. Até porque as pessoas vão mudando, as crianças vão mudando. Eu entendo que quanto mais você consegue envolver a criança na preparação da comida, desde a compra dos ingredientes, por isso que eu brinquei comentei da questão do supermercado, né? De como trazer essa criança para a cozinha. Aqui, ó, a Priscila acabou de colocar aqui, ó, meu filho se acha super importante de participar dos preparos. Ótimo, é uma criança que mesmo que ela não coma de tudo, ela tem uma ideia da preparação. Né? Não é aquela comida não brota no prato. Com isso, você vai aumentando
até tem, eu sei que tu tem alguma coisa em relação a isso, vai aumentando o estímulo da criança ao tato, aos Isso, outros sentidos também, né? Porque isso. comida nunca é só o paladar, né? Isso, então vamos começar com dicas mais práticas, né? Porque a gente fala muito. Aliás, as 4 aqui, né, mentoras falam bastante, viu, gente? Então, assim, ó, a gente conversou em começar pela lista de compras, né? E pela questão de como fazer com que as crianças participem. Então, assim, eu gosto muito de falar que quando a gente organiza um cardápio, então, assim, o que que nós vamos comer semana que vem? Qual é a lista de compra que nós vamos fazer? Por que não pedir para a criança o que que ela quer comer na semana que vem? Né? Então, assim, dá essa opção para ela. Calma aí que eu vou chegar lá. Vamos fazer a lista das frutas. Tem alguma fruta que você quer comer semana que vem? Tem alguma fruta que você quer conhecer semana que vem? A gente não vai começar pela bolacha, brigadeiro e bombom, né? Mas assim, vamos começar a fazer a nossa lista de compras. Às vezes, se precisar, Se para trazer a precisar, né? criança para fazer a lista, para começar a fazer a lista, você coloca uma bolacha. Aí você coloca uma bolacha e uma fruta. Aí no outro dia você coloca uma bolacha, uma fruta e um suco. Por exemplo. Mas que eu acho legal que a criança possa dar a sua opinião. Tanto assim, se tem uma fruta diferente que de repente ela comeu no colégio e que ela não conhecia e gostou, né? Ou então, e até assim, mamãe, mas eu experimentei, sei lá, kiwi e não gostei. Então, na hora de ir no mercado, apresenta o kiwi, ó, essa aqui é o kiwi, aquela fruta que você comeu lá na escola e não gostou, porque às vezes a criança já pega todo picado e não conhece nem a fruta inteira. Quem sabe um dia a gente possa fazer um suco, fazer uma sobremesa, porque, Gi, existe uma coisa que a gente fala que é as texturas dos alimentos. Né? Então, assim, tem muita gente que tem essa dificuldade, por exemplo, cebola é o mais comum. A pessoa não consegue comer a cebola crua, escutar o croque-croque. Mas se tiver lá no tempero, num molho, ela não percebe, ela consegue comer. E muito disso começa na infância. Então, tem criança que, por exemplo, experimenta uma cenoura ralada e diz para os pais, eu não gostei de cenoura. E não é dado uma oportunidade de fazer um purê de cenoura, uma cenoura cozida, misturar a cenoura, porque ela não sente o gosto da cenoura em outras coisas. Ela vai sentir o gosto aonde? No bolo de cenoura. Né? Aí então, o bolo assim, de cenoura ela come. Isso, né? Então, assim, na verdade, não é que ela não gosta da cenoura. Talvez ela não tenha gostado da textura da cenoura daquele momento, né? E como ela não sabe explicar isso, ela vai dizer que ela não gostou da cenoura. Então, a lista de compra, ela serve para essas duas coisas. Para você dar a oportunidade da criança escolher alguma coisa que ela possa participar da compra, do preparo, porque depois vai dizer, ó, a mamãe comprou a cenoura, vamos fazer hoje? Mesmo que a criança seja muito pequena e que esteja só assistindo, não esteja, mas ela pode cheirar, como você falou que seu marido faz. Cheirar a cenoura. Que bicho que come a cenoura? A cenoura é que cor? Então, assim, aproveitando o lado fonoaudióloga, tu acaba fazendo toda uma aprendizagem além da comida com a cenoura, né? Então, é por aí esse primeiro caminho da lista de compras, sabe? Não, é legal falar isso, porque a gente, por isso que eu ainda comentei, assim, quando a gente estava conversando antes da live, né, porque a gente, muitas vezes, nem a gente tem a consciência de que a comida não é só o paladar, né? Então, tem o paladar, ele tem um tato, a gente tem, inclusive, o tato na boca, a boca tem. Então, pô, aí tá lá o croque-croque, não gostou, e a gente associa aquilo com cebolinha, e a gente não gosta de cebola. Por exemplo, não é o meu caso. Eu entendo que existam alimentos, né, que você não tenha, que realmente a criança não gosta. Não é que a criança tem que comer de tudo. O que a gente está falando não aqui tem. é experimentar de uma maneira, experimentar de outra maneira. Eu tinha 2 anos, a minha filha, a minha cobaia. Ela tinha 2 anos de idade, eu fiz uma salada de tomate. Minha filha ama tomate, tá? E fiz uma salada crua de tomate e eu coloquei linhaça e
óleo de gergelim. A bichinha comeu 2 pratos, pediu para repetir tudo, de tanto que ela gostou da tal da salada. No dia seguinte, eu fui lá, preparei a mesma salada, igual, tomate, linhaça, só que eu coloquei azeite de oliva. A primeira garfada, ela disse, mãe, não gostei. Não gostei, tem alguma coisa aqui que não tá gostosa. Aí eu olhei assim. E é difícil, né, Gi, porque assim, ó, tem criança que vai ter o paladar mais doce, né? A gente tá falando muita gente tá vendo ali beterraba, cenoura. Tem criança que, dependendo da família, dependendo da cultura, vai ter um paladar mais amarguinho, mais azedo, né? Então, assim, já consegue comer um brócolis, uma rúcula. E isso tudo vai depender, como a gente falou no início, do que os pais também estão acostumados a comer, da cultura daquela casa, digamos assim, né? E, por exemplo, eu vejo muito ali a questão da beterraba, né? Tem gente que não consegue comer a beterraba crua, ralada, né? Digamos assim, ela ralada, mas consegue comer cozida porque ela fica mais molinha, né? E aí vem aquela questão de que a criança ela não nasceu mastigando, ela nasceu mamando e depois de um tempo é que você começa a acostumar ela a mastigar, a morder. Então, essa fase ela é muito importante, porque ali a gente conhece muitas crianças que têm aquela questão da carne, que no início só chupam a carne, não conseguem mastigar. Então, a gente não vai entrar nessa polêmica, né, que tem outras coisas aí que envolvem, mas o quanto é importante essa introdução alimentar e em qualquer fase, porque tem criança que faz, que come de tudo e de repente uma época vira uma chave que a gente não sabe da onde, que a partir do momento ela não quer mais nada, ela não gosta de mais nada e ela quer comer só outras coisas que ela não comia antes, né? Então, assim, é difícil, a gente não tá falando que é fácil, né? Mas a gente precisa fazer com que eles participem para que eles entendam da onde vem a comida. Sim, e oferecer várias vezes em diferentes texturas, isso. Estimular a criança a experimentar. Porque eu brinco com a minha filha que eu aprendi a comer alface comendo McChicken no McDonald's. Eu não comia alface de jeito nenhum. E eu comecei a comer alface no McChicken no McDonald's. O paladar da gente vai mudando. Os nossos gostos, as texturas ainda... Eu perdi o nome da pessoa que falou que o filho não come beterraba mais durinha. Ela ofereceu mais molinha, ele comeu. Ótimo! Aos poucos, o paladar dele pode ir se habituando também. A gente vai aprendendo a comer. Quantas pessoas, a primeira vez que comeu sushi, achou horroroso? E aí, depois de um tempo, começou a comer e ama de paixão até hoje. Eu mesmo tenho uma questão de textura, né? Então, por exemplo, assim, eu não comia risoto até um certo tempo atrás, porque ele para mim ele faz dentro da boca, né? Então eu costumo dizer, tudo que faz dentro da boca eu não consigo comer. Eu sei que isso é um problema de textura. Então eu não como nhoque, não como risoto, não como polenta mole. Então assim, mas eu só fui entender isso em adulto quando eu fui estudar que isso é um problema de textura. Então eu tenho 2 coisas a fazer: ou tentar aos poucos para ver se eu vou me acostumando, ou definitivamente dizer não, isso aí eu não gosto, mas não significa que eu não como arroz, que eu não como polenta frita, que eu não como, de repente, sei lá, um nhoque de outro jeito, porque é batata, né? Então eu acho que é isso, é fazer essa diferença entre não gostar de uma textura e não gostar de um alimento como um todo. Tem alimentos que realmente eles não vão gostar, independente da textura. Sim. No caso da minha filha não gosta de azeite de oliva. E ela anda vira e mexe, ela experimenta. Ela já pegou carne do meu pai. Meu pai deu um pedacinho de carne para ela. Aí ela foi, deu uma mordida e disse: mãe, eu não gostei da carne. Aí eu fui ver a carne, estava do lado da salada. E meu pai adora azeite de oliva, que deve encostou. ter botado azeite de oliva na salada, encostou na carne, ficou gosto, ela não gosta. É sabor, respeito. Importante se buscar um substituto também. Sim. Tem toda a parte nutricional, que a gente não vai entrar a fundo aqui, mas tem a parte nutricional, então buscar um equivalente nutricional
é legal, para que você também alivie a sua culpa de mãe, né, de que dizer, meu filho não Sim, come ovo. Por exemplo, meu filho é não isso come aí. ovo, beleza, mas ele come outras coisas, ele tem outras fontes de proteína. E sabe, Gi, eu tava pensando aqui agora, antes da gente ir para a próxima dica, que eu vou emendar nisso que tu acabaste de falar, eu fiquei imaginando assim que as pessoas que vão ver essa live depois, assim, pode ser que não entendam por que, que a gente está falando disso, né? Por que, que nós duas estamos falando de crianças na cozinha. Então, eu só queria bem rapidinho explicar assim que a gente vai ter esse projeto da mentoria e que cada uma de nós ficou responsável por alguns cômodos da casa, né? Então, o que, que a gente está fazendo nessa live? A gente está tentando juntar os cômodos, porque isso é uma casa real. A casa real ela não tem cômodo separado, tudo dividido, né? Não é só tipo um braço, uma perna, o corpo é inteiro a casa também. Então, assim, como você vai falar de quarto infantil, de brinquedo, né? E eu vou falar mais de cozinha, lavanderia. O que que a gente pensou de a gente conseguir casar esses dois cômodos? A criança que anda por tudo, né? E que participa. Então, só para a gente poder, né? Assim, porque eu acho que depois as pessoas, o que que elas estão falando? Se vão falar de cômodo, né? Organizar cômodo, de repente tem criança na cozinha, né? Eu acho legal, assim, a gente, né, até passar para as pessoas que a semana inteira vai ser assim, né? Os dois cômodos, o que que eles têm em comum e o que que a gente pode falar para as pessoas, né? Porque cômodo é um lugar, só que um lugar tem pessoas que vivem. A gente está falando nos lugares, mas a gente está pensando nas pessoas, em quem está lá na casa. Sim. E casa com criança, a criança vai por. Ainda mais casa com criança, né? A criança vai por tudo. E a criança, quanto mais posse a criança tem daquela casa, mais consciência ela tem daquela casa, melhor para todo mundo, né? Melhor para a criança, melhor para os pais, porque a criança participa, a criança vai guardar, vai ter as responsabilidades, que é uma coisa que eu vou abordar muito na mentoria, como ajudar os pais a passarem essa questão de responsabilidade, que criança pode ter responsabilidade, sim, precisa, inclusive, eles gostam, como ainda há pouco o pessoal comentou, olha, meu filho gosta de fazer tal coisa, meu filho, ele experimenta a comida porque foi ele que fez. Então, olha como a gente consegue. São o quê? As pessoas que estão nos cômodos. Tem criança na cozinha. Com você ou sem você. É verdade. E aí, pensando nisso, para juntar com a próxima dica, é o nosso cantinho da cozinha, né? Que a gente falou assim, quantas casas que nós vamos organizar que os objetos das crianças estão em lugares que elas não têm acesso, né? Então, assim, uma das preocupações dos pais é colocar numa altura que a criança não pegue para ela não fazer aquela bagunça toda e derramar tudo e derrubar tudo, né? Que não deixa de ser uma verdade. Se tiver os objetos ali ao alcance, eles vão fazer. Mas, por outro lado, né? quanto pode também, né? Isso. Mas o quanto, por outro lado, pode ser incentivador que esse cantinho da cozinha, que tem os acessórios das crianças, que geralmente não é vidro, né? É mais plástico, e até para as crianças menores, fiquem ao alcance para que eles se incentivem de ir lá buscar o pratinho, guardar o copo, né? Tem vários copos coloridos e depois a gente até vai falar da quantidade de copo e garrafinha e pratinho. Mas isso deixa para a mentoria. Se eu te contar. Toda festa infantil tem um copinho, uma garrafinha que fica, né? Então. Mas um negócio que a gente não falou. Aliás, peraí, vamos fechar a questão do cantinho da criança. Tá bom. Porque a autonomia que a criança tem. A gente está falando muito de autonomia da criança ajudar. Muitas vezes os pais querem a participação dos filhos, né? Mas eles não podem fazer, digamos assim, eles não têm permissão. Então, da responsabilidade começa da criança pequenininha que tenha o seu cantinho, o cantinho da criança na cozinha, que tenha lá o pratinho, que tenha o copinho, que ela tenha essa autonomia de pegar a loucinha, vamos falar assim, né? De pegar a louça dela
para fazer. Assim começa a criança pequenininha. Aí, a idade é aquilo que a gente falou, vai da maturidade da criança. Mas nessas pequenas coisinhas que parecem bobas, você vai dando autonomia e vai ensinando a criança a ter autonomia, a ter responsabilidade pelas coisas dela, pelas coisas dos outros também. Então, eu já fiz muita cozinha em que os pais pediam assim, eu queria um cantinho pro meu filho, para botar as coisinhas do filho. É uma gaveta, é um cantinho, é um pedaço de uma gaveta, geralmente do lado dos potes de plástico. Porque são coisas que não quebram, são materiais similares. Se a criança pegar um pote de plástico, ao invés de pegar o seu pratinho, o máximo que ela vai fazer é uma baguncinha. E você vai ter que ter uma paciência, às vezes uma paciência de Jó, não sei, e explicar para a criança que ela tem que guardar. Então, você vai ensinando responsabilidade sem colocá-la em risco. Para que a criança, quando seja maior, ela possa começar a ter mais responsabilidade de pegar um prato, pegar um copo, pegar uma xícara, que eu estava comentando ainda há pouco da minha filha, de botar uma mesa. Aí, daqui a pouco, ela vai começar a pegar a faca para cortar as coisas, a mexer uma panela no fogão, mas é um processo, é uma evolução. A criança vai crescendo, e quanto mais a gente vai ensinando as coisinhas pequenas, essas coisinhas pequenas também vão crescendo como diz o outro, em deveres e prazeres. Eu queria depois só que tu me dissesse quanto tempo, porque eu não, estou sem relógio aqui, tá? Depois tu me orienta, porque senão a gente... Não, estamos aqui há 30 minutos. Beleza. Gi, eu acho assim, eu tô vendo assim algumas pessoas que eu conheço que estão entrando ali, que têm filhos, então se quiserem colocar alguma experiência, eu vi ali que umas colocaram que estão bem nessa época de virar a chave de não comer nada, né? Outra colocou ali que ajuda ou que não ajuda, né? Então, assim, quem quiser colocar uma experiência para deixar aqui a live mais rica, fica à vontade. Eu consigo ler pouco, mas... né, o que eu consegui ler aqui, tu também faz aí um jeitinho da gente participar, delas participarem, né? Porque o que eu acho interessante, assim, Gi, como a gente falou, toda casa é diferente e todo filho é diferente. Então, assim, tem a mesma mãe, o mesmo pai, na mesma casa e 3 filhos ou 2 filhos, e eles comem coisas diferentes, eles gostam de coisas diferentes. Até uma amiga minha entrou aqui agora, um dos filhos, se eu não me engano, virou ou vegetariano ou vegano, né, e ela come carne. Então, assim, a gente está falando que o hábito é uma coisa que a gente aprende, que a família pode incentivar, mas a gente não pode esquecer que aquela pessoa ela vai ter a sua estrutura, o seu pensamento, a sua autonomia, a sua liberdade. Então, eu acho que a pior coisa é você forçar a criança a comer. Porque daí sim, né, fica aquela guerra na mesa. Come, não come, tem que comer, não tem que comer. Então, isso que tu falasse antes, que eu ia pegar um gancho também, de dar alternativas. Então, por exemplo, assim, a gente sabe que é importante, sei lá, comer salada, mas daí só tem um tipo de salada. E se a pessoa não gosta, né, se a criança não gosta daquilo, ela não tem uma opção. Então, ter mais opções, fazer diferentes texturas, fazer modos de preparo, isso também facilita porque não tem essa guerra na hora da comida, né? E é um negócio que comentou, e é um negócio que é bem comum, filhos diferentes. Até tem um caso de uma grande amiga minha que tem filhos gêmeos. Eles são da mesma idade da Heloísa, e assim, a menina come de tudo, experimenta, gosta de algumas coisas, não gosta de outras, mas ela tem essa experimentação. E o menino dela tem uma dificuldade para comida absurda. É da gente fazer festa e a mãe levar a comida dele porque ele não comeria o que teria na festa. Então, criados pela mesma mãe, mesmo pai, mesma idade, se bobear até às vezes o mesmo prato, né? No dia a dia, na correria. Então, é diferente. E
sempre que a gente falar em estimular, por favor, não se coloquem como responsáveis, não se culpe, não se cobre, não se culpe. É um mantra que eu tenho dentro da maternidade. Entendeu? É para você ter algo, para você poder encontrar estratégias diferentes. Mas as pessoas são diferentes, isso com criança também. São diferentes. Também. É claro que a gente quer que a criança coma de tudo e quer que a criança, inclusive, coma aquilo que a gente não come. Né? Às vezes tu quer que a criança coma uma coisa que a família nem come, daí também como que ela vai ver, né? Meu Deus, meu pai não come, minha mãe não come e querem que eu coma isso. É difícil. A criança, ela é muito esperta. Mas ali, como elas estavam falando, né? Que o filho ali, ó, com 2 anos de idade, começou a questionar as carnes. Eu não consegui ver o nome da pessoa. Foi a Priscila, é isso? Isso, Priscila. Isso, Priscila Tavares. E daí fica com pena, né? Que vai dizer que tá comendo os bichinhos. Isso é comum as crianças sentirem pena dos bichos, né? Então, assim, eles têm, principalmente dependendo do tipo de escola que as crianças estudam, hoje a gente já tem muita escola que tem animais nas escolas também, né? E eles têm esse contato, porque antes, né? Por exemplo, da minha geração, da tua, que é um pouquinho mais nova, a gente ficou naquela escola da cidade, de apartamento, casa, né, e agora já está se recuperando essa questão de voltar para o sítio, voltar para a praia, voltar para conhecer os animais, as folhas, né, sementes e tudo, que bom. Mas o que eu queria chegar é que a criança pode sim, que seja uma questão de gosto, pode ser que seja uma questão de filosofia e pode ter alguma alteração. Então, nesses casos, só um alerta que quando a criança, né, como você falou ali dos gêmeos, não come nada, tem muita dificuldade, não consegue comer de diferente textura, não come quase nada, de repente conversar com o pediatra para ver se de repente não tem alguma alteração sensorial, alguma coisa assim, que pode ser trabalhada por um terapeuta ocupacional, por um fonoaudiólogo, que depois isso melhora, né? Eu soube dessa história, inclusive, quando ela levou no pediatra, e aí ele fez a criança não tem nada, tanto que hoje ele já experimenta um pouco mais, hoje ele já come, ele já come com a gente, mas assim, era muito forte a diferença. Pela comparação com a irmã. Então, a irmã, a Kátia até estava comentando que a filha dela come de tudo e o caçula tem dificuldade de experimentar. E é a mesma mãe. Então, é legal. O que a gente pode fazer como mãe, no meu caso? Oferecer, trazer junto. Né? Voltando para o mercado, vai no mercado, levar a criança junto. Eu sei que às vezes não dá, eu sei que às vezes eu tenho pressa de fazer. Meu marido levava 2 vezes mais tempo no supermercado ou na feira do que imaginaria por conta da Heloísa. Mas tentar trazer, que seja no fim de semana, num dia que você está mais livre, ou mesmo em casa, vai fazer a lista, o cardápio, vai preparar o cardápio da semana para a criança, coloca junto a criança. Aquela hora que você falou da lista que eu queria mostrar, não sei se eu vou conseguir, não sei se vai dar para ver, tá? Vai estar espelhado aqui. Essa aqui é a primeira lista de mercado que a Heloísa fez. Ela devia ter uns... Tem leite. Oi? Não, aqui eu comecei a escrever. Tem leite. Comecei a escrever, ela disse, mãe, posso escrever? Ela estava em alfabetização, devia ter acabado com o primeiro ano, assim, metade do primeiro ano. Posso escrever? Eu falei, pode. Tá lá. Foi usada essa lista? Não foi. Mas ela tá ali. Hoje, a gente já faz um sistema de lista pelo Google, em que a lista de compras, nós 3 temos acesso. Ela é compartilhada na família, eu, meu marido e ela, e os 3 colocam itens, os 3 assinalam. Geralmente, meu marido compra. Coitado. Mas nós 3 colocamos ali, ela inclusive. Então, mas começou quando? Começou aqui com essa listinha que ela pediu para escrever. Sim. Então, e eles estão muito digitais, né? Então, até essa questão de eles pequenos já têm celular, e essa lista compartilhada, que é uma das coisas que a gente vai falar na mentoria também, eles podem participar, eles podem incluir. É claro que quando tu chegares no supermercado sozinha, tu vai descobrir algumas coisas ali no meio, né?
porque eles vão colocar o que eles querem também, né? Mas assim, tudo é conversado. Tudo é compartilhado. E isso é que eu acho legal. Pode escolher um item de tal categoria, essa semana pode escolher tal coisa, né? Tem muita gente que justamente não leva os filhos porque acabam querendo comprar só as besteiras, digamos assim, mas aí começa um diálogo e começa aquilo que você dá a responsabilidade. Você quer comprar um item mais supérfluo? Ok, mas você vai ter que escolher também, né? Não é uma questão assim, ó, só vou te dar isso se eu te der isso. Não é isso. Mas a criança, ela precisa aprender que ela tem responsabilidade também pelas suas escolhas. A autonomia que a gente estava falando, tanto, que bate tanto nessa tecla. Até a Priscila comentou ainda há pouco, eu estava lendo ali, que a estratégia dela de trazer o filho para a cozinha, ela é para o filho ajudar, para ela poder fazer as coisas. Ela já botou aqui. Assim, ó, porque assim eu conseguia fazer as tarefas que eu tinha que fazer. E é um estímulo para ele experimentar. É isso. É isso. E não aí. adianta. Hoje, A criança quer ficar com a gente. Sim. E nessa que ela falou de colocar a criança na cozinha para ela poder fazer as tarefas, né? Isso é muito comum, né? Dos pequenos ficarem ali perto da mãe, principalmente, né? No teu caso do pai, aqui em casa também é o marido que cozinha. Então, eu me lembrei de uma coisa, é um assunto um pouco polêmico, mas eu acho que a gente precisa tocar, que é o local de fazer a refeição. Ah, tá. Uhum, sim. Né? Então, assim, a gente sabe que hoje, com a correria, com o dia a dia todo, que cada um tem um horário, geralmente, assim, tem famílias que o pai almoça num horário, a mãe almoça no outro, a criança almoça ou com um funcionário ou com um dos pais, né? E aí tem aquela questão de comer, tem gente que consegue ter uma copa dentro da cozinha e aí facilita, mas tem gente que tem a sala de jantar. Então, assim, independente se a criança come com a família inteira, come só com um funcionário ou com um dos pais. Eu acho que é importante também nessa questão da gente trazer a criança para a cozinha, de querer comer, a questão de prestar atenção no alimento. Né? Então, a gente sabe que cada vez eles estão assistindo... Antes a gente dizia que eles estão assistindo mais televisão, agora nem televisão né? É o celular ali, é um game. Só que quando a gente come pipoca vendo filme, a gente nem sente o gosto da pipoca, não é verdade? A gente só fica aquele cló, 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 cló. E vai. Você até então... sente o sabor. Você até sente o sabor. Eu já tenho gente que vai dizer assim, não, mas eu sinto o gosto. Você sente o sabor. Mas não presta atenção, né? Consciência do quanto você come. Também, isso é importante. Para você ter consciência, isso é mais importante ainda, mas... Atenção. Pois é. Mas eu nem ia chegar tanto fundo. Mas assim, o que eu quis dizer assim, ó, se não puder sentar todos juntos à mesa, de ter aquele momento, que é um momento que tá ali todo mundo conversando, né? Eu nem digo tirar o celular, porque hoje é meio impossível, porque às vezes os pais trabalham com o celular, a criança só come vendo o celular, não vamos entrar nesse mérito. Só que o que acontece? Se puder, se der, tirar o celular da frente dos pais facilita com que você consiga tirar da frente das crianças, claro. Mas o momento da alimentação, que você começa a prestar atenção, olha o que tu tá comendo agora é a cenoura, agora é o arroz, agora é o feijão, agora é isso, agora é aquilo. Conversar sobre o alimento, trazer história, né, da onde que vem, que o leite não vem da caixinha, né, essas coisas assim, vão fazer com que as crianças, primeiro, mastiguem mais devagar, demorem mais tempo para comer, e aí facilita a digestão, porque o estômago não tem dente. Então, são pessoas que têm menos chance de criar aí, né, doenças mais para frente. E essa questão que você falou, que eu disse que eu não ia chegar lá, né, da questão assim de não saber nem o que está comendo. Às vezes tu faz uma coisa, a criança não gosta de cebola, e aí tu esconde a cebola, de algum jeito, por exemplo. E aí fica naquela correria, e de repente
a criança se depara com a cebola, porque tá naquela... E aí ela descobre que a mãe está escondendo a cebola. Então ali também pode ter uma ruptura forte, sabe? Então, assim, essa questão de esconder o alimento, tudo bem, a criança vai comer. Mas se ela descobre de uma maneira meio abrupta, digamos assim, também é ruim. Então, assim, vamos prestar um pouquinho mais atenção nessa questão da hora do sentar, da hora da refeição, prestar um pouquinho mais de atenção na medida do possível, na medida do que cada casa pode fazer, mas pensando que isso aí pode refletir num adulto mais saudável lá na frente, né? Exatamente. Essa questão de consciência na cozinha, de trazer as crianças, a gente não está pensando exatamente na criança daqui a 2 semanas. Né? Cabe a nós, pais, a formação de pessoas. Então a gente está pensando naquele adulto que vai ou comer demais porque não tem consciência do que está comendo, ou comer de menos e continuar com problema de ter sobrepeso, porque come errado, ou você vai ter pessoas que não comem e tem problema nutricional. A gente está pensando muito no adulto, né? Autonomia. Eu sei que é um saco às vezes, tá? Eu sou uma mãe sem osso na língua, tá? Eu sei que às vezes é um saco, às vezes tem que ter uma paciência enorme, porque o filho com hora para ir para a escola tá lá comendo milho por milho, ou pedacinho de tomate por pedacinho de tomate. É complicado, eu sei, eu entendo isso. Eu já calço esse sapato com alguma frequência. Mas a gente está falando de futuro, a gente não está falando só de presente. Né? Sim. Estamos plantando sementes. Né? Isso. E o quanto é importante planejar. Se você sabe que esse almoço vai demorar 1 hora porque catar milho por milho, talvez esteja em um planejamento de começar a alimentação mais cedo, né, Mais cedo, exatamente, que é o que a gente começou a fazer aqui em casa e começou a dar mais certo. Né? Gi, nós temos aqui 47 minutos de live. Jesus, passou rápido. Eu vou pedir uma licencinha para o povo que está aqui, e eu queria falar 2 minutinhos da mentoria, que a gente está, a partir de semana que vem, começa na terça-feira, dia 15. Projeto Casa Real, somos 4 personal organizers, as 2 Giseles que aparecem na tela neste momento, mas a Kátia Rodrigues e a Vivi Lima. E a gente vai fazer uma mentoria em grupo, através de um grupo de WhatsApp, o grupo com grupo focado em organização. Juro que não vai ter mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, pipocando o celular. Não sou dessas. Mas, assim, a gente vai passar, cada semana, uma de nós vai passar pelos cômodos que a gente tem mais reclamações de dificuldade para as pessoas organizarem e manterem organizados. Que são 2 desafios. Organizar um desafio e organizar para que toda a família trabalhe junto. E é isso que a gente vai fazer. Eu vou pensar no quarto infantil, brinquedos também. Agir cozinha, certo? Cozinha e lavanderia. Cozinha e lavanderia. A Vivi vai falar de guarda-roupa, de quartos em geral. E a Kátia vai falar da sala, área de lazer, né, varanda, espaços compartilhados, digamos assim. Então, esqueci de falar alguma coisa da mentoria, Gi? Não, eu ia só complementar, assim, por que a gente está fazendo isso, assim, porque nós 4 somos profissionais, nós 4 somos amigas, pelo sotaque dá para ver, né, que eu e tu somos mané, apesar de eu estar em Joinville, mas o sotaque ficou. Então a gente conversa bastante e, assim, o que a gente tentou reunir são as principais dúvidas, os principais sofrimentos que a gente escuta dos nossos clientes, né? E proporcionar aquela pessoa que
quer organizar a sua casa, mas ela não quer organizar a sua casa, ela quer organizar a sua vida. Então, assim, o que a gente pode contribuir com dicas fáceis, com dicas práticas? É claro que vocês têm que testar, porque não adianta a gente falar se você não colocar em prática, né? Então, assim, são coisas que funcionaram com a gente, que funcionou com a gente, são coisas que funcionam com os nossos clientes. Ó, a Kátia tá dizendo que tem uma mineirinha, um ai. É, e a Vivi é de São Paulo, né? É de São Paulo. Isso, E assim, o que vai acontecer? A gente não quer fazer assim, a gente não quer ensinar uma dobra perfeita, como colocar de um jeito. Sabe aquelas capas de revista que você olha lindo, maravilhoso, mas vai dizer assim: minha funcionária não vai conseguir manter, eu não vou conseguir fazer igual, meu filho não vai. Não. Gente, é casa real, no dia a dia. Por exemplo, se eu mostrar a minha casa agora para vocês, vocês vão dar um grito, vão dizer, meu Deus do céu. Por quê? Porque eu estou em reforma. Então, assim, eu acabei de pintar o apartamento, os móveis ainda não foram para o lugar e eu estou morando na reforma. Então, é claro que não vai estar organizado, né? Então, a gente desmontou um monte de móveis para poder pintar e agora os móveis estão voltando para o lugar. E tá tudo no meio da sala. Mas tá tudo bem. A casa é real, a casa tem vida. Mas o que não pode é achar que isso, todos os dias, faça com que uma pessoa só se sobrecarregue e tenha que fazer tudo isso sozinha, organizar tudo e a família não colaborar, aí não funciona. Então, esse é o nosso objetivo. É mostrar com que todos possam ajudar. A gente focou na mulher, porque geralmente é a mulher que procura a gente. Mais de 90% do nosso público é feminino. São as mulheres que gostam também de decoração, né? Não quer dizer que seja prático, também não pode ser bonito. A gente também gosta disso. Mas a mentoria é para isso, é para ajudar vocês. E assim, ó, gente, se vocês olharem, porque todas nós temos preços, né? De consultoria, de serviço. Se vocês olharem no nosso site, no nosso blog, o valor com a consultoria de 2 horas com uma, vocês estão levando 4 mais barato do que uma só. Então, assim, a gente está no primeiro grupo, é um grupo que a gente está fazendo com muito amor, um preço muito especial e a gente quer ajudar o maior número de mulheres possíveis, né? Ei, a Kátia já está lembrando aqui que a gente tem que fazer a foto. Sou mestre em esquecer a foto. Obrigada, Kátia. Mas é legal. No meu site eu tenho valores. Quem quiser comparar, eu tenho lá no meu site. Meu também. organizacadacanto.com.br e tá lá em serviços consultoria online. Tem lá o valor da minha consultoria online. Eu vou dizer para vocês. É mais alto. Porque justamente a nossa ideia é trazer mais experiências. A gente buscou um produto de baixo, com um ticket baixo, para poder chegar a mais pessoas. Porque a gente sabe que nem todo mundo tem tanto dinheiro assim. Ou tem pouco dinheiro assim, ou consegue destinar o dinheiro que gostaria para a organização. A gente vem passando por 2 anos aí difíceis, né? E assim, e eu acho que. E outra coisa que também é nosso objetivo é fazer com que as pessoas. Eu acho que esse é o nosso principal objetivo lá no fundo, sabe, Gi? Assim, além de querer orientar as mulheres, é claro, é fazer com que as pessoas entendam que organização não é frescura. Que organização não é para aquela casa maravilhosa de 5 suítes com elevador que tu olha tudo lindo, perfeito, que ninguém toca em nada. A organização, gente, ela tem que ser para todo mundo. Ela faz diferença na tua vida. Organização não é coisa de rico. Organização é para facilitar a vida. Sua, da Gi, minha, de todo mundo. Beleza? Então, deixa eu deixa eu ocultar os comentários, desativar os comentários um pouquinho. Né? Aí, quem está assistindo faz fotinho e marca nós. Por favor. Né? Isso, pronto. Meu Deus, quando eu vou rir, eu fecho o olho. O olho não aparece. Não, o meu olho fecha e aparece só a minha boca rosa. Então, beleza. Né? Então, Gi. Quase que a gente esquece o principal. Tem um link na bio, na minha bio e na bio da Gi.
para um grupo de WhatsApp gratuito. Lá a gente tem todas as informações, tem link para compra, valores certinho. Então, acessa lá, entra no grupo. Não tem, é um grupo fechado, não tem não tem bate-papo, a gente só fala, a gente passa os recados que a gente precisa dar só, né? E a interação vai ser dentro da mentoria, certo? Então, Isso tá aí. lá, acessa o link na bio, entrou no grupo de WhatsApp. E sabe o que eu lembrei, Gi? Tem um minuto ainda? Que a Kátia colocou ali, Feliz Dia das Mulheres. Feliz Dia das Mulheres. Dê para sua mulher de presente. Olha, tá aí um bom presente, viu? Presente. Tá aí um bom presente para você, porque não é a obrigação só da mulher organizar a casa. É obrigação também da mulher. Então, cuidado. O meu post de Dia das Mulheres foi sobre isso. Cuidado para que na ânsia de mostrar que não é que não é obrigação das mulheres, você tirar de si a chance de facilitar a tua vida, de aprender a fazer a tua parte e ajudar o filho a fazer a parte, o marido, seja quem morar com você, a fazer a parte. Mas é isso aí. Ficou com dúvida, né? Não sabe o que dá, vai chegar em casa e não vai ter presente nenhum, já vai lá e ó, plift, coloca a pessoa, né? A esposa, ó, meu amor, vou te dar um presente lindo, né? Nós vamos conseguir organizar a nossa casa, vai acabar aquela briga de toalha no chão, cesto com roupa, cesto sem roupa. Pensa, ótimo presente. Não tinha pensado nisso, mas é uma boa mesmo. Então tá, gente, obrigada para todo mundo que esteve aqui, todo mundo que participou. Amanhã tem mais. Amanhã é com a Gi e a Kátia? Comigo e com a Kátia. Exatamente, então tô certa de calendário. Então amanhã tem mais, a gente fica ligado que eu vou colocar, vai ficar salva a live, já vou botar ali nos meus stories o link, a Gi coloca também, tá bom? Gi, querida, beijo pra você. Beijo. Certo? A Kátia também vai botar. Ela acabou de dizer aqui, beleza. Então, até amanhã. Tem mais live amanhã. Joia, gente? Beijo. Tchau.